Falar de Tordesilhas e fronteiras nos remete a um grande problema filosófico: de quem é a Terra, tanto o território quanto o planeta como um todo. As fronteiras são um tema que acompanha a humanidade em toda a sua trajetória. É um assunto de extrema relevância e que evoluiu ao longo do tempo em diferentes sociedades e culturas, para além da divisão de territórios. Nos primórdios da humanidade, num mundo tribal, a relação com a posse da terra, em relação aos indivíduos, não era como é hoje. Pelo contrário, em muitas culturas, a terra não pertence às pessoas individuais, mas era a um grupo como um todo, um recurso a ser usado em comum. A terra não era algo a ser dividida ou possuída com exclusividade, mas uma entidade com a qual tinha uma relação de respeito e interdependência. Nós podemos imaginar o início do gênero humano, uma Eva no centro da África com seu marido, vão tendo filhos, netos, famílias, clãs, povos, que vão se dispersando por todo o território e buscando melhores condições de vida, a floresta, o mar, as frutas, os frutos, o palmito, o que seja. E quando cresce demais e os recursos começam a ser escassos, começam as brigas e a delimitação de territórios. Eu quero isto, você quer aquilo, e se chega a um determinado acordo para isso. E nós vemos que isso vai acontecer em toda a humanidade. Assim, em busca de novos territórios e das brigas, se começam a traçar fronteiras. Fronteiras que são, no início, naturais. Um vale entre uma montanha e o mar, ou entre rios de maior porte. Não tem sentido aí falar de fronteiras artificiais que, como linhas imaginárias, vão delimitar algo impossível de ser traçado no caminho. As guerras por território e o traçado de fronteiras são tão antigos quanto a humanidade. Para não recuar muito, podemos pensar em Grécia e Roma, como as fronteiras vão se expandindo de um lado para o outro, vão se ampliando por povos que nós chamamos conquistadores. Roma é proverbial nesse sentido. Mas avançando no tempo, podemos olhar para Portugal e Espanha. Nos tempos modernos, na época das grandes navegações dos séculos XV e XVI, há uma grande ascensão naval de Portugal e Espanha, de tal modo que esses dois países decidem conquistar o mundo. Portugal começa a conquista na África com Ceuta em 1415 e começa uma longa expansão por toda a costa da África, em que vão conquistando pontos, instalando fortalezas aí, e chegam até o Congo num determinado momento. Espanha vem logo a seguir, conquistando e descobrindo a América com Cristóvão Colombo em 1492, como todos nós conhecemos. A partir daí, começa a se instalar uma guerra fria que vai ser resolvida através de tratados. Eles já tinham brigado muito antes. Portugal e Espanha tiveram batalhas fenomenais no continente e também batalhas navais. E fazem um grande tratado, que é o Tratado de Alcáçovas Toledo, em 1479, no qual nós lemos 39 vezes a palavra paz ou pazes. Então foram tratados fundamentalmente de paz para terminar com as guerras. Isso envolve também uma divisão de territórios. Espanha ficava com as Ilhas Canárias e um pedaço da África, Portugal com a África como um todo, e umas determinadas ilhas no Atlântico, como Ilha da Madeira, as ilhas do Cabo Verde e os Açores um pouco mais ao norte. Mas com a descoberta da América por Cristóvão Colombo, a coisa se torna mais tensa ainda. Então, resolvem dividir o mundo em duas partes. Esses tratados serviram, então,
como um tranquilizante. Calma, não vamos brigar. Cada um terá a sua parte, o seu quinhão. Então, esses tratados têm como um ponto acessório o que é meu e o que é seu. Um reconhece um certo direito do outro. Há um adágio latino que diz Pax opus justitiae. A paz é obra da justiça. E a justiça é o que é justo. Pelo menos eles dois se entendem, é justo que eu tenha isso porque eu descobri, você tem o outro porque você descobriu e começou a colonizar. Então isso dá pelo menos uma tranquilidade entre eles. Portugal e Espanha não brigaram após isto. Portugal e Espanha, então, com um novo fato, desequilibram o tratado existente, porque vem umas ilhas. Não se sabia que era um grande continente. Mas aí começam a briga pelo aquilo que pode existir. O tratado, então, fala das terras descobertas e por descobrir. E quem fala terra, fala outras coisas que podem ter na terra. Para resolver esse conflito, Portugal e Espanha fizeram o tratado, e no texto desse tratado nós vemos ser traçada uma linha imaginária de norte a sul, de polo a polo, dividindo a Terra. Mas a própria linha, por ser imaginária, tem dificuldades incontornáveis pela tecnologia da época. Eu podia dizer 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Só que como é que eu vou medir essas linhas? Essas linhas vão ser medidas e traçadas a partir de umas léguas. E a légua eu tenho uma direção, porque eu tenho uma bússola, uma agulha de marear que aponta para a direção, que a direção vai ser de leste para oeste, mas a avaliação é tremendamente subjetiva. Era pela velocidade do navio com relação ao mar, e isso era obtido através do vento. E aí os marinheiros diziam assim: quando o vento empopa, então são 32 léguas por 24 horas, ou 40 léguas. Outro dizia, não, é 28. E quando o vento está fraco, são 8 léguas. E quando o vento está intermediário, então há umas discussões tremendas entre os próprios marinheiros para ver como é que nós vamos dizer este é o ponto onde se situa a linha de Tordesilhas em pleno mar. E a demarcação é pior ainda. O que eu vou fazer? Uma brocha de cal e pintar de branco o oceano? Na prática é algo impossível. As linhas para oeste eu consigo até marcar, mas onde é que elas terminam? É o problema da longitude. O problema da longitude é um problema que só foi resolvido muito mais tarde, plenamente resolvido só com o cronômetro instalado nos navios em 1815. 1490, 1500, 1600, 1700 é praticamente impossível. O Tratado de Tordesilhas definia uma linha imaginária e, por não ser passível de medida, propiciou a invasão de Portugal. Não se sabia direito onde era, e aí os bandeirantes paulistas e também de outros pontos do país foram ocupando outras terras que eram de Espanha, e um novo tratado, o Tratado de Madrid, vem fazer as fronteiras atuais do Brasil muito maiores do que as de Tordesilhas, triplicando a área do Brasil. O planeta Terra não nasceu loteado, dividido entre pessoas. A Terra não pertence a ninguém. Por isso, quando alguém, um determinado povo, chega a um novo lugar desocupado e decide que aquilo lhe pertence, cria-se toda uma questão, né? Por que é dele e não de outro? O que é que garante a legitimidade da posse de um determinado território? Eu posso ir na costa da África ou mesmo na costa do Brasil e encontrar terras desocupadas, mesmo porque os índios tinham um hábito migratório. Então, de quem é essa terra aqui? De quem chegou primeiro? Os Gês chegaram primeiro na costa, mas foram expulsos pelos Tupis. De quem é essa terra? De quem tem a posse atual? De quem está lá agora?
E se ele expulsou alguém? Então, essas coisas nós vamos ver desde o começo da humanidade, vão ver levas de povos migratórios que vêm e encontram um outro povo, lutam com eles, ou ganham ou perdem, vamos imaginar que ganhem, se misturam e passam a ocupar. Mas vemos também situações que são claramente injustas. Grandes porções de terra ocupadas por pouca gente e muita gente num território muito pequeno. Mas não só isso, temos que olhar também para a qualidade desses territórios. Territórios que são, por exemplo, desertos. São muito diferentes de territórios que são florestas ou territórios que são campos cultivados. Territórios férteis ou territórios inférteis. Então, a questão da justiça passa não só pelo tamanho do território, mas também pela sua qualidade. De quem é a terra é uma pergunta filosófica. Como é que eu posso dizer esta terra é minha? Foi algo que se foi estabelecendo ao longo do tempo. Os romanos tinham o conceito de res nullius, terra de ninguém. Claro, quando a humanidade era pequena, havia terra abundante para todo mundo. Quando os recursos e o território são escassos, aí se coloca o problema. Vamos pensar nos recursos minerais de toda a terra. De quem é o ar? De quem são as praias? De quem são os rios? E isso, embora seja público, não é o de ninguém. O público é nosso. É da população daquela cidade, daquele território, o uso que é comum. Isso traz à baila não só a posse, mas o uso. Eu posso usar coisas que não são minhas, mas que são de todos. E eu tenho que cuidar disso. Se eu jogo um lixo aqui, alguém vai ficar prejudicado depois, ou alguém vai ter que catar o lixo. Se eu vou poluir um rio, todo mundo que está rio abaixo tem água poluída. Se eu vou poluir o ar, vou causar problemas em toda a atmosfera e o vento vai levar isso para outros. De tudo isso, nós concluímos que estamos todos juntos num mesmo planeta, num mesmo barco. Pensemos numa viagem no mar, no oceano. Estamos todos no barco e, de repente, há um furo. Aparece um vazamento. Não adianta eu dizer para o meu companheiro que está lá, esse furo é responsabilidade sua, cuide dele. Por quê? Porque eu tenho que dar uma mão ali naquilo. Todos estamos no mesmo barco e temos que cuidar para que os furos não aconteçam e para remendar um problema depois que ele aconteceu. A responsabilidade é de todos nós e não só de alguém que está ali num determinado momento. A preservação e o uso tem que ser para nós e para gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos. Temos que pensar com responsabilidade. Os bens da terra estão aqui para servir a toda a humanidade. Nós estamos num mundo globalizado. Essa globalização dissolve fronteiras e limites de culturas e de civilizações. A gente pode pensar nas fronteiras, por um lado, como um limitador, mas, por outro lado, também como um bem. Se eu pensar na minha casa, eu não quero que ninguém entre no meu jardim e comecem a ocupar dentro da minha sala de jantar sem que sejam convidados. Então, as fronteiras podem ser olhadas de diversas maneiras. E essas fronteiras agora que se dissolvem são as barreiras culturais de antigamente. Hoje nós vivemos numa aldeia global, em que todo mundo sabe de tudo, através dos novos meios de comunicação, o rádio e a televisão, que não deixaram de ter a sua importância, mas a esses vem se somar também as novas mídias sociais aí, que têm grande impacto, inclusive em eleições, em transmissão de ideias
em notícias que muitas vezes são verdadeiras e outras vezes são falsas, as famosas fake news. E, além disso, vão transmitindo coisas que são valores para um povo, mas podem ser prejudiciais a outros. Então, são contravalores. Nós podemos olhar para diversas civilizações que vão recebendo cargas muito grandes através das novas mídias sociais. Então, nós temos que olhar isso de alguma maneira crítica, sabendo peneirar o que é bom e o que é ruim e como eu assimilo. E também, se a gente olhar ao longo do tempo para os indígenas e para os povos africanos, isso é um problema também. Há uma dificuldade adicional, é que esses povos não têm história escrita, então assimilam muito rapidamente uma série de valores. A FUNAI mesmo já diz, quando um índio já assistiu televisão, ele já é aculturado, porque a televisão, então, impõe os seus valores, os valores da civilização que está projetando e produzindo aqueles programas. Então, nós corremos o risco de perder uns valores culturais muito grandes. Quem pode dizer que não se influenciou por filmes de Hollywood? Sim, a gente tem isso até muitas vezes como referência. Então, nós precisamos ter um bom senso de pesar tudo. Assimile o que é bom e rejeite aquilo que você acha menos conveniente. Então, há critérios que cada povo e que cada pessoa tem que olhar para si mesmo e olhar para as coisas que estão vindo, para não aceitar passivamente, como diz a música, toda a miséria do lixo ocidental. Outra forma de transpor barreiras é a migração. Quando pessoas passam de um território para o outro, acontece um choque cultural. Afinal, diferentes povos ocupam diferentes territórios e possuem diferentes culturas. Há, portanto, uma assimilação cultural e uma nova realidade, tanto para quem se desloca como para quem recebe. Nós vamos vendo aí que há povos que migram não porque querem, mas porque são pressionados por isso. São pressionados pela pobreza dos países de origem, pressionados porque o seu povo foi invadido. E como é que a gente recebe esses migrantes, não é verdade? Podemos receber bem ou podemos colocar novas barreiras. Como é que se colocam novas barreiras? Ou como é que se recebe bem? Nós vamos ver que há países aí que constroem muros ou se constroem paralelos. Muitas vezes não são nem esses países, são potências internacionais dividindo o mundo por faixas imaginárias e vão colocar arame farpado ou muros de pedra, enquanto que nós podemos receber muito bem. Como diferença de acolhimento, nós podemos ver como é que o Brasil, ao longo do tempo, recebeu todas as pessoas e como, mais recentemente, nas últimas décadas, acolheu milhares e milhares de venezuelanos com os braços abertos. Em comparação com o que nós vemos nos noticiários, muitos africanos que atravessam o deserto, pegam um barco caindo aos pedaços, em frangalhos, e vão remando como podem, com motorzinho de nada, e são metralhados numas praias quando não chegam lá já todos mortos. Infelizmente, são notícias de jornais, né? O mundo como um todo assiste essa desigualdade de riquezas entre os países e depois a gente reclama de que existem países miseráveis. E o que nós fazemos por essas pessoas que, no final das contas, são nossos irmãos do gênero humano? Então é necessário toda uma conscientização internacional que passa pela conscientização das pessoas para desenvolver esses países menos favorecidos,
promover o seu desenvolvimento econômico, cultural e em todos os aspectos. No fundo, nós estaríamos erradicando a fonte dos problemas, do porquê existe essa imigração. Continuaríamos tendo uma migração, mas residual, não essas migrações em massas por condições de extrema pobreza e miséria. Nós estamos olhando por um mundo que vai se homogeneizando cada vez mais. Todo mundo igual, todo mundo veste igual, todo mundo pensa igual. Mas isso é um valor? Eu creio que não. Isso é uma perda presente, muito patente, quando a gente olha para a diversidade como uma riqueza, porque ela contribui com novas ideias, com novas maneiras de ver o mundo, novas modas e novas realidades que nós temos que assimilar. Nós temos que olhar para experiências boas que deram certo, de conciliação, de integração de valores e pensar também como construir a nossa cultura com todos esses bens, com tudo isso que vem a partir dos outros, sem perder as raízes. É isso que nós estamos falando. O lugar de nascimento é o que nos dá as raízes. Então, qual é o valor que existe aí? É o valor de onde nós nascemos. No bairro, a cidade, né, o país. E aí é necessário, então, estabelecer certas diferenças, porque ser próprio de um bairro é uma coisa boa, orgulhar-se disso, mas ser bairrista é um defeito. Amar a própria nação é o patriotismo, mas o nacionalismo, a minha nação acima de todos os outros, de todas as outras, é um defeito. Nós vemos então que existem fronteiras e limites, mas fronteiras e limites que podem ser bons ou ruins. Nós temos que assimilar para o nosso bem, assimilar aquilo que é bom, aquilo que constrói, aquilo que soma e evitar aquilo que destrói, aquilo que desune. O que move o mundo? Por que nos movemos? Pelo dinheiro, pelas coisas e pelas forças fundamentais. Quais são as forças fundamentais desse movimento? O ódio. O ódio trouxe o que nós vimos. Então, qual é o contrário do ódio? A benevolência, o amor em todos os níveis. Na família, no bairro, na cidade, na pátria, no mundo inteiro.